Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças damos ao nosso Deus, né? Que nos concede mais essa rica oportunidade de nos apresentarmos a Ele e buscarmos a Sua presença. E vamos fazer isso começando com uma oração ao nosso Deus. Senhor, poderoso Deus, amado Pai, nos apresentamos a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de buscarmos a Sua presença. E bem sabemos, Pai, que o Senhor se faz presente no nosso meio. Senhor, não somos merecedor de nada, mas a Sua graça, a Sua misericórdia tem sido com todos os Seus filhos. E nós estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais da Sua palavra. Bem sabemos que o Senhor deseja nos ensinar. Bem sabemos que o Senhor deseja aumentar a nossa fé. Que o Senhor deseja que venhamos a caminhar pelos caminhos que nos levam à salvação. Então, Senhor, poderoso Deus e amado Pai, nos guie nesse momento, para que nós pedimos e agradecemos no nome santo do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, de sábado para cá, Deus tem me feito que lembrar de onde que eu estava, de como Ele me tirou, de todas as coisas, antes e após. E quando eu que me converti, irmãos, eu meditei muito na palavra de Deus e tem uns salmos que me ajudou muito. Sabemos que a palavra de Deus, toda ela é poderosa. Mas o Salmo de Davi, do número 40, onde disse que esperarei com paciência aqui no Senhor, e ali eu esperei. Após 50 anos, eu me converti a Deus, entendi dessa importância. Conheci um pouco, irmãos, da palavra quando eu era pequenininho, 5 anos, 7 anos, por aí assim, um pouquinho mais. Tinha aqui estudo bíblico na minha casa com a minha avó, e era outra denominação. Mas a gente vai crescendo, e parece que a gente cresce, e o mundo nos tira aqui da presença aqui de Deus. A gente vai, e quando você vai ver, já se passaram muitos anos. Mas eu creio, irmãos, que a minha restauração, a minha volta à casa de Deus, eu quero crer que foi por muitas daquelas orações que a minha avó, que a minha mãe, que muitos irmãos fizeram nesse período que eu tinha essa leitura bíblica na minha casa. Era todas as quartas-feiras, à noite. Então, irmãos, o nosso Deus, Ele não que se esquece. Tenho certeza que o nosso Deus estava presente naqueles dias. E hoje eu sei que eu estou aqui pela graça de Deus. Porque todo esse tempo distante, e que de repente você se deixa entrar alguém que é espírita na sua vida. E uma das coisas que a gente mais aprendeu era que Deus abominava essas coisas. Ídolos, deuses, né? Mas enfim, quando você menos espera, Satanás vem com o sapatinho aqui de algodão e vai entrando, e você acha que não é nada. É lógico que é muito, mas a gente parece ficar cego. Mas o nosso Deus não nos deixa por muito tempo ficar cego. Até o próprio que Satanás se entregou, e aí eu despertei, e eu vi o que eu estou fazendo. Então o nosso Deus nos revela o caminho que estamos seguindo, que está errado. Mas a gente não vê aí as placas, e a gente vai seguindo. Não enxerga, né, irmãos? Mas, irmãos, alguma coisa que os irmãos que já conhecem, não vou dar testemunho agora, porque não é o caso.
todo testemunho é para louvor, honra e glória de Deus. Mas sabe, irmãos, o que mais me assustou de eu estar aqui me lembrando de como que eu estava fora dos caminhos de Deus, não foi porque eu tinha com o comércio montadinho que eu perdi. Eu me assustei, foi de ver aonde é que eu estava, o quão distante de Deus. Trabalhava, corria, tal, só que estudava, tal, mas o quanto eu estava distante de Deus. Isso foi o que mais que me assustou. Não foi os valores ali perdidos. Foi o quanto eu estava. Porque, irmãos, a gente acaba acostumando com um pouco mais, com um pouco menos. Você vive com a presença de Deus, tudo vai bem, mesmo nas dificuldades, nas aflições, mas você suporta que você caminha aqui em frente. Mas sem a presença de Deus, é complicado. A gente com certeza vai se dar mal. E os Salmos, meus irmãos, eu vou começar a ler aqui, para a gente entrar logo. Os Salmos de número 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a sua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Vamos até aqui, irmãos. Vamos até o versículo 8, pois os irmãos podem continuar lá aqui meditando. Os irmãos conhecem essa palavra. Bem, irmãos, o que nós vemos aqui, que nesses salmos que lá de Davi, como em outros salmos, de como as dificuldades e os problemas nos levam até o nosso Deus. Enquanto as coisas estão tudo bem, a gente não se preocupa muito, mas basta as dificuldades, os problemas, as angústias aparecerem, aí nós vamos se lembrar que existe um Deus e que Ele zela por nós. O problema é que muitas vezes nós esperamos estar nessas condições de dificuldades, de problemas. Foi assim comigo. E muitos podem achar que andamos buscando uma tarefa que seja fácil. A verdade é que nós somos imediatistas, e aí ter que esperar, depender, não é muito com o ser humano. Mas na verdade é que nós temos que depender do nosso Deus em tudo. Colocarmos, assim como fazia Davi, a sua confiança em Deus. Lógico, isso não quer dizer que devemos ficar parados, mas sim ter fé que a solução de tudo o nosso Deus tem e Ele nos mostrará. Então, irmãos, quando nós temos Deus, quando nós andamos nos caminhos de Deus, quando nós conhecemos a palavra, nós temos essa fé. Agora, aquele que anda por andar, pelas suas forças, pelos seus
pensamentos, pelo seu próprio jeitão de agir, que eu posso, eu faço e acontece, nós bem sabemos onde isso vai dar. E quando ele diz aqui, com paciência, paciência, irmãos, é paciência mesmo. E esse exemplo, Davi, ele que nos deu. Todos nós sabemos as dificuldades, todos. Sabemos de quanto, quando Deus o ungiu, o quanto tempo ele demorou, uns belos anos para poder ser rei de Israel. E por que ele aguentou? Ou por que ele esperou? Porque ele confiava em Deus, ele tinha a paciência de saber que Deus estava aqui no controle de todas as coisas. Só que muitas vezes nós pensamos que nós somos capazes de nós mesmos de fazermos aquilo que temos que fazer. Não consultamos a Deus como deveríamos, então vem o sofrimento. Agora, se nós esperarmos com uma fé resoluta, como tinha Davi, todo esse desespero nosso, ele se acalma, porque nós estamos aí, então nós estaremos firmados em bases sólidas. E nós vemos que nessa caminhada nós não estamos sozinhos, que a nossa fé nos dá a certeza que o nosso Deus estará conosco até o fim da jornada. Então eu fico imaginando, irmãos, como que eu naquele período me afastei de Deus muitos anos, que eu não consegui enxergar essas coisas. Como é que o ser humano ele não consegue enxergar o amor de Deus, os planos de Deus, e ele vai seguindo na sua vida pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios pensamentos. Saber esperar e ter paciência. Quantas vezes nós nos precipitamos nessa vida? Então é aí que muitas coisas começam a dar errado, tanto espiritualmente como materialmente. E aí nós colocamos tanto a nós como a nossa família em risco. E é o que normalmente acontece quando nós não depositamos a nossa esperança em Deus, quando não andamos pelos caminhos de Deus. Nosso Deus irá agir em nossas vidas. Ele é fiel com aqueles que nele confiam. Então, irmãos, Deus é fiel àqueles que confiam nele. Nosso Deus está vendo a nossa causa. Então, o que nós precisamos é sentir a presença do nosso Deus, pois o nosso Deus está trabalhando a nosso favor, e no momento certo vamos receber a sua direção, e então, com certeza, alcançaremos a vitória. O problema é que se a bênção não chega logo, muitos desistem da espera. Quando Davi disse que sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Não podemos deixar que as nossas atividades espirituais sejam vazias ou sejam motivadas por motivos egoístas. Vamos aos cultos, participamos da Santa Ceia, entregamos os dízimos, mas será que estamos entregando ao nosso Deus o que Ele requer de nós? Estamos entregando ao nosso Pai obediência que Ele nos revela na sua palavra. Então, por isso que nós vemos aqui, como diz a palavra, que obedecer
é melhor do que sacrificar. Se fazemos todas essas coisas, mas se não estamos obedecendo ao nosso Deus, tudo isso é um vazio. De nada nos adianta isso. Ele não requer de nós nenhum sacrifício, e nem tampouco atitudes que não são de devoção a Ele, atitudes que visam apenas nos colocar em um patamar elevado. Então, irmãos, a Deus seja todo louvor, toda a honra e toda a glória. Não adianta nós fazermos nada porque queremos estar num nível mais elevado. Davi disse no Salmo 41, bem-aventurado aquele que atende ao pobre. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e que o nosso Deus não nos entregará à vontade dos nossos inimigos. Que o Senhor nos sustentará no leito da enfermidade e que Ele irá nos renovar quando nós estivermos doentes. Então, irmãos, sacrifício e oferta não quiseste, e os meus ouvidos abriste. Então, irmãos, precisamos estar com os nossos ouvidos abertos para entendermos a palavra de Deus. Deleite-me em fazer a sua vontade. Ele revela um sentimento, esse sentimento que ele tinha de obedecer a Deus e de servir a Deus. Por isso, irmãos, o nosso Deus conhece o que está em nosso coração. Vamos dar ao nosso Deus o prazer e o privilégio de sermos apenas servos pacientes e servos dedicados, porque é tempo de esperar no Senhor em tudo. No Salmos 27:14, Davi nos diz assim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, quem espera em Deus não murmura, tem paciência, não toma atitudes precipitadas, controla a sua pressa e ele se liberta desse desespero, porque ele coloca a sua fé, e é uma fé fundada em bases sólidas, porque ele sabe que o Rei dos Céus está olhando do seu trono atentamente com o objetivo de nos ajudar e de salvar os indefesos. Quantas vezes nós nos vemos presos nas nossas angústias, como se estivéssemos em um pantanal. Tentamos sair, mas não conseguimos sair desse pantanal horrível, como disse o salmista. Então vem sobre esse a frustração. Mas então o nosso Deus, com sua força, nos tira desse pântano e nos coloca sobre uma rocha, nos dá força e coloca em nós um novo cântico. E esse cântico louva a Deus, porque fomos salvos por Ele e não podemos mais manter isso em segredo. Queremos contar a todos o que Ele fez por nós, que a sua fidelidade e a sua justiça mudou as nossas vidas. Mas, irmãos, os soberbos, eles não querem humilhar-se, ajoelhar-se humildemente diante do Senhor. Seus pensamentos não estão no Pai. Mas o nosso Deus se volta para aqueles que têm fé e Ele se agrada daqueles que vão a Ele com obediência e com louvor nos seus lábios. O seu ato verdadeiro está em oferecer a sua própria vida a Deus,
não apenas fazer sacrifício de tolo. Irmãos, vamos dar a devida importância quando temos experiência com o nosso Deus. Vamos observar cada detalhe e ver como o nosso Deus tem agido conosco. Vamos nos lembrar de como os nossos corações estavam endurecidos em querer conhecê-lo. A experiência com Deus nos ensina o quão sério é estarmos na sua presença. Quando nós temos uma experiência com o nosso Deus, nascemos de novo. E já que nascemos de novo, não vamos exibir uma religiosidade falida sobre uma capa de espiritualidade. Só se nascermos de novo é que entenderemos que ter experiências com nosso Deus trará mudanças concretas e radicais para as nossas vidas. Quando temos experiência com Deus, reconhecemos como somos miseráveis e o quanto necessitamos de perdão, de cura e de restauração. Mas, se mantivermos os nossos corações endurecidos, não iremos muito longe. Quando temos uma experiência com Deus, o nosso estilo de vida ele vem à tona e essa vida ela é confrontada, ela reconhece o estado em que está, o estado que não agrada a Deus. Aí então nasce em nós um desejo de mudar de vida. Então, o nosso Deus, pela sua graça e misericórdia divina, começa a trabalhar no nosso interior para mudar essa condição de vida. Irmãos, não podemos brincar com coisa séria. Vamos reconhecer os nossos erros, pedir perdão a Deus, e se tivermos um comprometimento, uma comunhão com o Pai, então nós iremos experimentar a paz do Senhor. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, vale a pena estar na presença de Deus, reconhecer quem somos e nossa real condição, confessar os nossos erros, nossas culpas e clamar a Ele por perdão e restauração. Isso é importante para todo aquele que teme a Deus e deseja permanecer com Ele e com Ele ter experiências por meio da sua glória. E que isso fará toda a diferença em nossas vidas. O Evangelho verdadeiro não é utopia, ele é concreto e real. Então vamos experimentar o novo, tendo atitudes que reforçam o nosso compromisso. Não vamos entregar os pontos, vamos esperar em Deus, sabendo que não mais estamos sozinhos, que o nosso Deus jamais nos esquecerá. Então é isso, irmãos. Essa palavra que me fez lembrar o quanto eu estava sozinho antes de conhecer a Deus. E agora eu sei que não mais estou sozinho. Isso é maravilhoso. O que nós devemos então, irmãos, é conhecer e obedecer a palavra de Deus. Deixar todos os nossos erros, todos os nossos enganos, aquela vida velha, tem que ficar para trás, tem que ser sepultada. A vida nova, agora é a vida nova com Deus. Então as nossas atitudes têm que ser novas, nossos pensamentos têm que ser novos. E tudo para louvor, honra e glória do nosso Deus. Então, irmãos, agora podemos buscar a presença do nosso Deus em oração. Cada um vá ao seu espaço, naquele seu cantinho, converse com Deus. Tente se lembrar, se você
não nasceu em berço cristão, onde que você estava, as coisas que Deus fez, que tudo mudou. E aí nós vamos perceber o quão diferente é, o quanto é diferente, o quanto há diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Quando nós não servimos a Deus, como éramos e agora, e dizemos que servimos a Deus, que temos que realmente ter certeza que estamos servindo a Deus da maneira que Ele deseja, não da nossa maneira. O quão bom e quão maravilhoso é. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto, amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.